Olá pessoal, Marcos Petri aqui com um vídeo muito especial e muito pedido aqui do canal. Uma análise um pouquinho mais profunda com os meus episódios preferidos da série Good Doctor. Eles, eu aviso a vocês, estão na sua maioria na terceira temporada, que é a temporada, na minha opinião, mais interessante, a temporada onde os personagens como um todo mais amadureceram, onde naturalmente, é claro, isso iria acontecer, porque as séries têm essa tendência, mas a terceira temporada cativou mesmo por um episódio em particular que chama-se Histórias. Um episódio onde uma mulher estava traindo o marido e tendo um histórico de roubar coisas dentro de casa e roubar até o cartão de crédito dele. E aí descobriram que havia um tumor no centro inibitório do cérebro, que agora me escapa a memória como ele se chama. Mas o que é interessante é que tinha uma história paralela dentro desse episódio de um casal que não queria vacinar o filho. E aí o Dr. Park chega para eles, depois de uma longa negociação, passando pelo Dr. Park, pela doutora Lin também, até mesmo pela Claire, a Claire que fica mais na linha de frente dessa negociação. Por fim o Park assume, por ter sido da polícia, ele faz um estratagema perceptível e ele chega à conclusão de que as pessoas não acreditam nas histórias porque elas são verdades ou mentiras, mas porque são tradições orais que se passam de geração para geração e assim ganham um sentido. Claro, o personagem não explica nesses termos, mas ele acaba dando a entender isso. O episódio chama-se exatamente Histórias. E nesse desenrolar também há uma situação com o Shawn, que é muito legal, que é muito bacana de se observar, a situação assédio para com homens. Muitas pessoas relatam assédio para com mulheres. Claro que precisa ser relatado, precisa haver consciência, mas o lado masculino também está em evidência. Quando a mulher lá, acometida por um tumor no cérebro, centro decisório, dá em cima do Shawn, ele é interpelado pela Claire, até mesmo pela Morgan. Mas tu não vais denunciar? Olha, porque se fosse ao contrário, a situação seria muito mais densa. Isso, mesmo que é uma reflexão rasa até certo ponto, ele faz nos pensar nesse sentido. E até o Shawn reflete bastante, depois ele acaba não denunciando. Há também um episódio, não é um dos meus favoritos, mas contribui muito para o crescimento do Shawn. Eu achei que pontua muito bem essa batalha que o personagem tem, que nós chamamos de arco, que é o episódio Influência, onde o Shawn é convidado para dar uma entrevista porque fez um bom trabalho, algo nesse sentido, e ele não se sente plenamente capaz, porque a oratória dele não é um instrumento que ele possa usar na hora. Eu achei esse episódio bem legal também. Na primeira temporada, o episódio número 1, eu acabei tendo que assistir ele 3 vezes. Porque foi um episódio que eu comecei bem desconexo, mas se nós entendermos, o episódio chama-se Comida Queimada, se nós entendermos aquele episódio, principalmente se vocês atentarem-se para a cena de ele sendo admitido pelo board de diretores do hospital, pelo board, aliás, de avaliadores do comitê entre os médicos lá no começo, quando ele fala assim, nem meu coelho, nem meu irmão, nenhum conseguiu virar adulto. E também quando ele cita a frase envolvendo a comida queimada, só na terceira vez de assistir é que eu pude me conectar emocionalmente com o que o personagem estava sentindo. Também há um episódio na primeira temporada, que é da primeira temporada o meu favorito, porque naquele episódio eu estive junto ao Shawn. Geralmente a gente assiste a série de fora, mas naquele episódio, chama-se Monte Rushmore, eu embarquei mesmo na jornada dele, que é quando ele precisa vender uma espécie de rifa para ir ao Monte Rushmore. Mas aí o irmão dele faz a frente,
leva ele para uma casa, aí aquele senhor não quer atendê-lo, ele fica parado em frente à porta e naquela cena eu me senti ali pelos olhos e pelos ouvidos do Shawn, porque já aconteceu para vender uma rifa exatamente ali e para ter essa atitude exatamente do senhorzinho que estava lá na casa. Não tão ríspida quanto na série, é claro, mas eu passei por isso. Também, a terceira temporada tem o episódio Eu Te Amo, que é o episódio que fecha, né? Agora está sendo produzida a quarta temporada, mas o episódio fecha e eu gostei e não gostei. Gostei porque amadureceu a Leia e o Shawn, né? O amor que eles tinham e que eles vão desenvolvendo, e não gostei do jeito como o Melendez se foi, né? O Melendez e a Brownie estavam tendo um relacionamento sendo construído aos poucos, uma coisa muito crível, uma coisa que poderia acontecer com qualquer um de nós. Começa com espinhosidade, principalmente num episódio da terceira temporada onde a Claire busca muitas pesquisas, artigos, informações, e o superior dela, que é o Melendez, diz: não faz isso, porque eu sou o teu superior e eu aponto os caminhos a seguir, um balde de água fria, né? Tem várias situações assim, mas que vão amaciando conforme o entendimento que um personagem tem do outro, principalmente que o Melendez tem da sua subordinada. Ele acaba entendendo que subordinação é apenas um status, né? E que a comunicação lá dentro tem que ser circular, ou seja, todos têm que valer a mesma coisa quando se faz um projeto. Ele é um líder, mas ele não é um chefão. Ele vai entendendo isso de uma forma muito natural, e quando nós achávamos que ele ia entender e aproveitar isso junto ao relacionamento amadurecido ao lado da Claire, ele morre. E a gente fica com um peso no coração muito grande. É um personagem que eu senti falta e que eu espero que seja substituído na quarta temporada por alguém tão impactante quanto, né? Na verdade, o Melendez, desde a primeira temporada, ele é interessante, porque ele é um médico convencido com o Shawn, com as outras pessoas da equipe, ele acaba amadurecendo bastante. Tanto que na segunda e terceira temporada ele já está mais próximo da equipe, ele já começa a conversar mais. E também tem um episódio chamado Cenouras, da terceira temporada também, que é um dos preferidos meus, que quase me escapava a memória e que compensou bastante eu ter assistido a série por aquele episódio, que é quando o Glassman está com câncer e se recusa a fazer o tratamento a todo custo. Aí o Shawn vai ter como uma paixão do Dr. Glassman, e ela fala que o burro tem que ter o tipo de cenoura correto, ou seja, uma metáfora para o incentivo. Aí o Shawn demora para entender, mas quando entende, faz uma estratégia e convence o amigo que deve comer, que deve fazer o tratamento certinho, que vai passar por provações. Ele tem uma provação espiritual também, confrontando a filha. Aqueles últimos momentos, quando a pessoa acha que vai morrer, que confronta todo o seu passado, acontece com o Dr. Glassman. Gostei muito do modo como isso acontece. E a síntese da série é como muito bem pontuou o ator, o intérprete, o Freddie Highmore. Ele diz que é uma série leve, que tem assuntos um pouco incisivos, mas de uma maneira que não é muito pesada, que é em um clima de positividade. E o ator, ele estudou muito para fazer os trejeitos do Shawn. Principalmente vocês percebem esses trejeitos quando o Dr. Han entra no staff do hospital e ele acaba subestimando o Shawn, o que também é legal para treinar a flexibilidade. Muitas pessoas falam da flexibilidade do autista, e se vocês prestarem atenção naquelas cenas daquele episódio, e até uns episódios para trás ali, vocês vão ver que é a flexibilidade do Shawn sendo treinada. E uma última observação
Eu fiquei com uma dúvida muito grande se eu preferiria o par romântico da Leia ou o par romântico da Carly. E eu prefiro a Carly. Seja porque a situação onde ela está é mais íntima, mais cativante, seja porque o olhar dela parece ser mais calmo e mais compassivo que o da Leia. Talvez pela personagem ser mais velha, talvez pela personagem ser mais madura. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Leia ou Carly? Quem vocês preferem que o Sean tenha? Claro que ele está apontando para Carly, mas quem vocês preferem na presença do personagem? Pessoal, muito obrigado pela paciência. Muito obrigado mesmo, principalmente nesse vídeo que é muito esperado por vocês. Espero que vocês estejam se divertindo ao assisti-lo. Espero ter comentários positivos e uma discussão aqui no campo dos comentários. Um grande abraço, até um próximo vídeo aqui no Diário de um Autista. Tchau!